Que a paz de Jesus envolva seu coração neste momento, alma querida. Hoje não falaremos de teorias distantes, nem de profecias vazias. Falaremos de algo que pulsa agora, algo que você já está sentindo sem conseguir nomear. Um peso no ar, uma inquietação silenciosa, como se o tempo estivesse acelerando e o mundo pedisse uma escolha definitiva de cada um de nós. 2026 não é apenas mais um ano no calendário. Não é fim do mundo físico. Não é apocalipse como muitos querem vender em manchetes sensacionalistas. É algo muito mais profundo, muito mais real. É o fim de um jeito de viver. É a transição que os espíritos de luz vinham anunciando há décadas através de Chico Xavier, Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros mensageiros da espiritualidade superior. Você já sentiu que o tempo está correndo diferente? Que os dias passam mais rápido? Que a angústia coletiva aumenta? Que as pessoas estão mais densas, mais perdidas, mais desesperadas? Isso não é impressão. É sinal do período que estamos atravessando. E 2026 marca um ponto crucial nessa jornada de transformação planetária. Mas antes de revelarmos tudo isso, quero que você faça algo. Respire fundo. Porque o que você vai ouvir agora não é teoria, não é especulação. São alertas que Chico Xavier recebia em silêncio, que Emmanuel sussurrava nas madrugadas, que Joana de Ângeles confirmava com lágrimas nos olhos, e que por décadas foram guardados até agora. Escreva nos comentários a palavra desperto, porque este vídeo não é para gerar medo, é para gerar consciência. E só quem está verdadeiramente desperto consegue atravessar tempestades com serenidade, com fé, com propósito claro na alma. O objetivo deste vídeo não é assustar, mas esclarecer. Há muitas teorias do medo circulando por aí, pessoas vendendo pânico, apocalipses inventados, datas fatais que nunca se cumprem. Mas a doutrina espírita não trabalha com terror, trabalha com lucidez. E é com essa lucidez que vamos ler este momento histórico que estamos vivendo. Allan Kardec nos ensinou que a razão deve sempre acompanhar a fé. Por isso, não acreditamos em fatalismo cego, não seguimos profetas do desespero. Acreditamos na lei do progresso, na misericórdia divina, no livre-arbítrio como instrumento de transformação. E é com essa base sólida que compreendemos o que significa 2026. Chico Xavier, em suas mensagens recebidas de Emmanuel, falava de um período de transição planetária. A Terra, segundo a visão espírita, está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Isso não acontece de uma hora para outra. É um processo longo, doloroso, mas inevitável. E esse processo tem marcos, tem momentos de aceleração. Tem pontos de inflexão onde a humanidade é chamada a escolher de que lado quer estar. 2026, segundo interpretações de estudiosos do Espiritismo e mensagens recebidas ao longo das décadas, representa um desses marcos decisivos. Mas há algo que poucos sabem sobre esse marco. Algo que Chico confidenciou apenas a poucos em conversas íntimas. Vou revelar isso em instantes. Antes, você precisa entender o que realmente está em jogo. O que está em jogo não é o planeta físico, mas a estrutura moral da humanidade. Não se trata de terremotos apocalípticos ou meteoros destruidores. Trata-se de uma limpeza vibracional, uma separação energética. Uma hora da escolha entre egoísmo e caridade, entre orgulho e humildade, entre a luz e a sombra que cada um carrega dentro de si. A lei do progresso é inevitável. Kardec nos ensina isso em A Gênese. O progresso não é decreto humano, é lei natural do universo. Por mais que resistamos, por mais que nos apeguemos aos velhos hábitos, às velhas estruturas de poder, de ganância, de violência, a lei do progresso avança. E quando avança, tudo que não vibra com ela cai, desmorona, se dissolve. Estamos vendo isso acontecer agora. Instituições que pareciam eternas estão ruindo. Valores que pareciam inabaláveis estão sendo questionados. O mundo está em convulsão, não por castigo divino, mas por ajuste interno. O externo sempre é reflexo do interno. Os eventos que vemos no noticiário são apenas a poeira de uma limpeza necessária,
que está acontecendo nos planos invisíveis. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, dizia que a dor é ferramenta educativa do progresso. Quando o espírito não aprende pelo amor, aprende pela dor, e a humanidade, teimosa como é, muitas vezes escolhe o caminho mais difícil. Mas a dor também é misericórdia, porque ela força a revisão de valores antes que seja tarde demais. Deixe-me contar algo que aconteceu em 1987. Chico estava em sua casa, após uma longa sessão de psicografia. Um amigo próximo lhe perguntou: Chico, o que você vê para o futuro? E ele, com aquele sorriso triste que tinha, respondeu: vejo almas acordando aos gritos, vejo espíritos caindo de joelhos, vejo o mundo parando para ouvir o que sempre ignorou. E isso vai acontecer quando o tempo acelerar tanto que ninguém mais conseguirá fingir. Essa conversa nunca foi publicada, mas chegou até nós através de quem estava presente. E hoje, olhando para 2026, entendemos o que ele quis dizer. E chegamos agora ao ponto central. O alerta espiritual para 2026 não é ameaça, é chamada. Uma chamada decisiva de posicionamento moral. Quem você escolheu ser? Que valores você cultiva no silêncio do seu coração? Como você trata o próximo quando ninguém está olhando? Essas respostas definirão sua adaptação à nova fase que a Terra está entrando. Não se trata de religião, de rótulos, de pertencer a este ou aquele grupo. Trata-se de essência, de vibração, de amor verdadeiro ou de egoísmo disfarçado. O universo não se engana com palavras bonitas. Ele lê o coração. E nesse período de transição, cada coração será lido com clareza cristalina. Chico Xavier, em A Caminho da Luz, nos mostra que a humanidade passa por ciclos. Ciclos de aprendizagem que chegam a pontos cruciais. E estamos exatamente nesse ponto agora. O ciclo de aprendizagem que começou há milênios está se encerrando. E com ele vem a colheita. Quem plantou amor, colherá paz. Quem plantou ódio, enfrentará suas próprias sombras. Entre 2019 e 2026, segundo algumas interpretações espirituais, a humanidade está passando por uma fase de aprovação coletiva, como se fosse uma grande prova. E nessa prova, o que está sendo testado não é conhecimento intelectual, mas capacidade de amar, de perdoar, de servir, de manter a paciência quando tudo parece desmoronar. Olhe ao redor. Veja o caos, a polarização, as guerras, as crises. Mas olhe também com os olhos do espírito. Veja que tudo isso está forçando as pessoas a se revelarem. As máscaras estão caindo. Ninguém mais consegue esconder quem realmente é. E isso não é destruição, é revelação. É o filtro de energias acontecendo diante dos nossos olhos. Se você está sentindo essa pressão no peito, como se o mundo estivesse te pedindo uma resposta urgente, escreva agora nos comentários: eu sinto. Porque você não está sozinho nisso. Milhares de almas ao redor do mundo estão sentindo o mesmo chamado. A vigilância serena é o porto seguro. Não a paranoia, não o medo, mas a vigilância consciente. Estar atento aos próprios pensamentos, às próprias reações, às próprias escolhas diárias. Porque cada escolha pequena hoje define sua vibração amanhã. E sua vibração define onde você estará quando o portal de 2026 se abrir completamente. Mas o que significa esse portal? Significa um momento onde o véu entre os mundos ficará mais fino. Onde a comunicação entre os planos espirituais e o plano material se intensificará. Onde os que têm olhos de ver, verão. Onde os que têm ouvidos de ouvir, ouvirão. Não por magia, mas por elevação da consciência coletiva. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, sempre alertou que a transição planetária seria principalmente psicológica. A crise maior não seria econômica, não seria política. Seria emocional, psíquica. Seria a angústia de almas despreparadas se vendo diante da própria verdade, sem máscaras, sem desculpas, sem escapatória. E isso já está acontecendo. Quantas pessoas você conhece que estão em crise emocional profunda? Quantos ao seu redor sentem um vazio inexplicável, uma tristeza sem nome, uma ansiedade que os remédios não curam? Isso não é doença comum.
É o grito da alma por espiritualidade autêntica, por sentido verdadeiro, por amor real. Clara, uma professora de 42 anos de São Paulo, me escreveu semana passada. Ela disse: acordo todas as noites às 3 da manhã com uma angústia que não consigo explicar. É como se algo dentro de mim estivesse gritando: acorda, você precisa mudar. Não sei mais o que fazer. Respondi a Clara o mesmo que respondo a você agora. Esse grito é o chamado. É a sua alma pedindo para você parar de viver no automático, para você olhar para dentro, para você escolher conscientemente quem quer ser quando 2026 chegar. A negligência emocional das últimas décadas está cobrando seu preço. Vivemos numa sociedade que valorizou o ter em detrimento do ser, que substituiu conexão por likes, amor por conveniência, propósito por consumo. E agora a conta chegou, não como castigo, mas como convite à correção de rota. 2026, então, se apresenta como um ponto onde máscaras não se sustentam mais, onde a falsidade vibra tão pesado que não consegue mais se camuflar, onde a urgência de autoeducação e reforma íntima se torna questão de sobrevivência espiritual. Quem não olhar para dentro será forçado pelas circunstâncias externas a fazê-lo. A caridade, nesse contexto, se torna força para atravessar desafios. Não a caridade superficial de doar o que sobra, mas a caridade profunda de doar a si mesmo, de servir com humildade, de estender a mão sem esperar nada em troca. Essa é a moeda do novo mundo que está nascendo, mas há algo mais profundo ainda. Algo que Emmanuel revelou a Chico, numa noite de 1991, e que só veio à tona anos depois. A transição não é apenas separação entre bons e maus, é separação vibracional, baseada na capacidade de amar. Há espíritos que simplesmente não conseguirão mais habitar um planeta cuja frequência está se elevando. É como tentar sintonizar um rádio AM num aparelho que só capta FM. A incompatibilidade é física, energética, inevitável. E 2026 marca o ponto onde essa incompatibilidade se torna crítica, onde cada um será naturalmente direcionado para o ambiente vibracional que corresponde ao seu estado interior. E o que a doutrina espírita recomenda para esse período? Estudo, ética e caridade, 3 pilares inquebráveis. Estudar o livro dos espíritos, entender as leis morais que regem o universo, compreender quem somos e para onde vamos, porque o conhecimento espiritual verdadeiro é escudo contra o medo e a manipulação. A ética, vivida no cotidiano, nas pequenas escolhas, nos gestos invisíveis. Ser honesto quando ninguém está vendo. Ser justo quando seria mais fácil ser conveniente. Ser bondoso quando o mundo pede dureza. Essa ética silenciosa constrói luz ao redor de quem a pratica. E a caridade, como já falamos, não como obrigação, mas como expressão natural de um coração que compreendeu a unidade de toda a criação. Quando você serve o outro, está servindo a si mesmo. Quando alivia a dor alheia, está aliviando a sua própria, porque no fundo somos todos um. Roberto, um empresário de 56 anos do Rio de Janeiro, passou 30 anos construindo um império financeiro. Em 2024, após um infarto, ele me procurou e disse: descobri que tudo que construí não vale nada. O que vale é o abraço que não dei no meu filho, a lágrima que não enxuguei da minha esposa, o pão que não dividi com quem tinha fome. E agora tenho 2 anos para corrigir 30 anos de erro. Essa é a urgência de 2026. Não é punição, é oportunidade. A última grande chance de muitos espíritos acertarem o que erraram durante séculos. Há quem fale de intensificação da comunicação entre planos em 2026. Que os fenômenos mediúnicos se tornarão mais frequentes, que mais pessoas despertarão suas sensibilidades. Isso é possível, mas deve ser vivido com cautela, com estudo, com orientação. Porque o mundo espiritual é vasto e nem toda comunicação é elevada. As psicografias e interpretações de diversos médiuns ao longo dos anos apontam para 2026 como um divisor de águas, um momento onde ciência e espiritualidade começarão a dialogar de forma mais aberta, onde a negação do espírito se tornará insustentável diante das evidências que emergirão.
Mas Allan Kardec nos ensinou a rejeitar datas fatais como dogma. A honestidade intelectual exige que não transformemos o espiritismo em superstição. Não há dia marcado para o fim. Não há hora exata para a salvação ou condenação. O que há é processo contínuo, onde cada momento importa. O livre-arbítrio pode suavizar expiações pelo trabalho no bem. Essa é a grande esperança. Não estamos condenados. Não somos vítimas de um destino cruel. Somos criadores da nossa realidade espiritual. E mesmo que 2026 represente um marco difícil, quem vive no amor, quem pratica o bem, atravessará com serenidade. Mas não se engane. A serenidade não significa ausência de desafios. Significa força interior para enfrentá-los sem desmoronar. O alerta, então, deve ser compreendido como misericórdia divina. Como chance de reparação antes que a lei de causa e efeito pese mais. É a oportunidade de quitar dívidas pelo perdão, de corrigir rumos pelo serviço, de elevar-se pela humildade antes que a vida force essas lições de forma mais dolorosa. E aqui chegamos à pergunta-chave que cada um de nós precisa responder com toda a sinceridade. Quem você escolheu ser na tempestade? Quando tudo ao redor estiver caindo, que força interior você terá cultivado? Quando o medo bater à porta, que fé você terá construído no silêncio dos seus dias? Suas atitudes de hoje são bússolas no mapa do ciclo que estamos vivendo. Não há neutralidade. Ou você escolhe a luz ou por omissão alimenta a sombra. E escolher a luz não é fácil. Exige renúncia, exige esforço, exige morrer para o ego todos os dias, mas é o único caminho que leva à paz verdadeira. A lei de causa e efeito é implacável e ao mesmo tempo justa. Você pode plantar o que quiser, isso é livre, mas a colheita é obrigatória. Não há como escapar das consequências das próprias escolhas. E isso não é punição, é educação. É a forma que o universo encontrou de nos ensinar responsabilidade. Para quem cultiva amor, a colheita será de paz e alegria. Para quem cultiva ódio, rancor, inveja, orgulho, a colheita será de sofrimento e solidão. Simples assim. Não há juiz externo. Você é seu próprio juiz, seu próprio carrasco ou seu próprio libertador. Ana Luísa, uma advogada de 38 anos de Curitiba, compartilhou comigo um sonho que teve em dezembro de 2025. Ela sonhou que estava diante de um espelho infinito e cada reflexo mostrava uma versão dela. Uma versão raivosa, uma versão generosa, uma versão mesquinha, uma versão amorosa. E uma voz perguntou: qual dessas você alimentou mais durante a vida? Ela acordou em lágrimas, porque percebeu que havia alimentado mais as versões que a afastavam da luz. E agora, com 2026 chegando, está em processo desesperado de mudança. Essa é a situação de milhões de almas neste momento. Despertando tarde, mas ainda há tempo. O que a espiritualidade espera de nós para 2026? Que sejamos consolo para os aflitos. Que sejamos luz para quem ainda duvida. Que sejamos presença amorosa num mundo que se sente cada vez mais abandonado. Que atravessemos o portal com serenidade e amor ao próximo, estendendo a mão para quem tropeça. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre ser a resposta. Não é sobre pregar. É sobre viver. Não é sobre julgar quem está em trevas. É sobre ser a vela acesa que mostra o caminho sem dizer uma palavra. O exemplo sempre será o maior ensinamento. E no final de tudo, a resposta definitiva está na reforma íntima diária. Não adianta conhecer toda a teoria espírita se o coração continua duro. Não adianta decorar Kardec se você não perdoa. Não adianta frequentar centros espíritas se você não pratica a caridade no dia a dia. A pequena e constante melhora moral no cotidiano é o que realmente importa. Ser um pouco mais paciente hoje do que ontem. Um pouco mais generoso. Um pouco menos orgulhoso. Um pouco mais compreensivo. Essas pequenas vitórias diárias constroem o caráter espiritual que nos sustentará em qualquer tempestade. O Porto Seguro não é um lugar físico. Não é uma conta bancária cheia. Não é um bunker preparado para o apocalipse. O Porto Seguro é a conduta ética.
e o amor cultivado no coração. Quando você tem isso, pode vir o que vier, você permanecerá em pé, não porque é forte, mas porque está amparado pelas forças superiores. Marcos, um metalúrgico de 51 anos de Minas Gerais, me disse algo que nunca vou esquecer. Professor, passei 50 anos me preparando para uma aposentadoria confortável. Juntei dinheiro, comprei imóveis, fiz planos, mas ninguém me ensinou a me preparar para atravessar a morte. Ninguém me disse que o que eu levaria comigo não seria dinheiro, mas caráter. Agora estou correndo contra o tempo para construir o que realmente importa. Então, se você chegou até aqui, alma querida, saiba que isso não foi por acaso. Algo em você está despertando. Algo está chamando você para um nível mais profundo de consciência. E esse chamado é uma bênção, não um fardo. Não tenha medo de 2026. Tenha consciência. Não se desespere com as notícias do mundo. Mantenha a serenidade, porque o caos externo não pode tocar quem construiu paz interna. E essa paz não vem de negar a realidade, vem de compreendê-la com olhos espirituais. Você não precisa salvar o mundo. Você precisa se salvar. E ao se salvar, automaticamente se torna luz para os outros, porque a luz não se esforça para iluminar, ela simplesmente é. E quando você se torna amor, você irradia amor, não por esforço, mas por natureza. Os espíritos de luz não enviam alertas para nos assustar. Eles enviam para nos preparar. E a preparação não é física, é espiritual. É fortalecer a fé, é praticar o bem, é estudar as leis divinas, é vigiar os próprios pensamentos, é amar mesmo quando é difícil. Quando olhamos para trás, veremos que cada dificuldade foi oportunidade. Cada dor foi convite ao crescimento. Cada perda foi chance de desapego. E quando olharmos para 2026 no futuro, veremos que foi o ano que separou os que estavam prontos dos que ainda precisavam de mais tempo. E não há julgamento nisso. Não há condenação. Cada alma tem seu ritmo. Cada espírito tem seu processo. O que importa é estar sincero consigo mesmo. É não se enganar. É não fingir que está bem quando está perdido. É pedir ajuda. É buscar a luz com humildade. Ore todos os dias. Não uma oração mecânica, mas uma conversa sincera com Deus, com seus mentores, com os espíritos de luz. Peça clareza, peça força, peça discernimento e, principalmente, agradeça, porque a gratidão eleva a vibração como nenhuma outra emoção. Leia o Evangelho sob a ótica espírita. Entenda que Jesus não falava de religião, falava de transformação, de amor radical, de perdão sem limites, de humildade que liberta. E aplique esses ensinamentos na sua vida, não como teoria, mas como prática diária. Frequente grupos de estudo, casas espíritas, espaços onde a seriedade doutrinária é preservada. Mas cuidado com os falsos profetas, com os vendedores de milagres, com os que usam o espiritismo para ganho pessoal. O verdadeiro trabalho espiritual é sempre silencioso, humilde, desinteressado. E se você sentir medo, não se culpe. O medo é humano, mas não deixe que ele te paralise. Transforme o temor em trabalho edificante. Canalize a angústia para o serviço. Quando você serve, quando você ama, quando você doa, o medo desaparece. Porque onde há amor, não há espaço para medo. Juliana, uma enfermeira de 29 anos de Brasília, me contou que decidiu dedicar 2026 inteiro ao serviço. Ela vai trabalhar em asilos, vai alimentar moradores de rua, vai visitar doentes. Ela disse: se 2026 é o ano da colheita, então quero que minha colheita seja de amor plantado até o último dia. Essa é a atitude que transforma destinos. 2026 não é o fim. É recomeço, é portal, é oportunidade. E você que está ouvindo isso agora, foi chamado para atravessar esse portal consciente, preparado, em paz. Não porque você é especial, mas porque você escolheu despertar. A contagem regressiva já começou. Não no sentido de apocalipse, mas no sentido de urgência espiritual. Não há mais tempo para procrastinação moral. Não há mais espaço para hipocrisia. Ou você vive o que prega, ou sua palavra é vazia. E o universo não responde a palavras, responde a vibrações.
Que este vídeo não seja apenas mais um conteúdo consumido e esquecido. Que ele seja semente plantada no seu coração. Que ele germine em atitudes. Que ele floresça em transformação real. Porque é disso que o mundo precisa. De gente transformada, não apenas informada. Agora quero fazer um pedido especial. Se esta mensagem realmente tocou você, se algo dentro de você reconheceu a verdade dessas palavras, escreva nos comentários: eu escolho a luz. E logo abaixo, compartilhe de onde você está nos assistindo: cidade, estado, país. Porque juntos estamos formando uma corrente de luz ao redor do planeta. E quanto mais nos conectamos em propósito, mais forte fica a nossa vibração coletiva. Imagine milhares de almas em dezenas de países, em centenas de cidades, todas sintonizadas no mesmo propósito. Isso cria uma egrégora poderosa, uma força que os espíritos de luz podem usar para amplificar o bem. Então, por favor, participe. Seja parte dessa corrente. Há uma última coisa que preciso compartilhar. Algo que Emmanuel revelou a Chico em 1998, poucos anos antes de sua desencarnação. Foi numa tarde chuvosa em Uberaba. Chico estava muito cansado, já com a saúde fragilizada. E Emmanuel apareceu, não para psicografar, mas apenas para conversar. E ele disse algo que Chico só contou para 3 pessoas. Disse que 2026 seria como um grande exame onde a pergunta não seria: o que você sabe? É mais o que você é. Que nesse ano a essência de cada espírito ficaria tão visível que não haveria mais como esconder. Que seria como se cada um carregasse uma luz na testa, e a cor dessa luz revelaria o estado da alma. Os que cultivaram amor brilhariam em tons quentes, dourados, radiantes. Os que cultivaram ódio tremeriam em tons frios, cinzentos, densos. E não seria Deus fazendo isso. Seria a própria lei natural do universo se manifestando com clareza. E Emmanuel terminou dizendo: diga aos irmãos que não tenham medo da luz, que se preparem para serem vistos, porque a transparência é libertação para quem viveu com verdade e tormento para quem viveu na mentira. Essa conversa nunca foi publicada oficialmente, mas chegou até nós, e hoje compartilho com você. 2026 acabou de chegar. Estamos apenas no início. Não com medo, mas com esperança. Porque onde há transformação, há esperança. Onde há dor consciente, há cura próxima. Onde há crise, há oportunidade de renascimento. Que você atravesse esse período com fé inabalável, com amor inesgotável, com serenidade que vem de quem sabe que está do lado certo da história espiritual. Porque você está. E juntos, vamos construir o novo mundo que já nasce dentro de cada coração que escolheu a luz. A transição planetária está acontecendo. Não é teoria, é realidade. E você está vivendo isso agora. O que você vai fazer com essa informação? Vai ignorar e continuar dormindo? Ou vai acordar de uma vez e assumir seu papel de trabalhador da luz? A escolha é sua. Sempre foi, sempre será. E 2026 chegou. Não com ameaças, mas com convites. Não com punições, mas com oportunidades. Não com desespero, mas com a maior chance de evolução que esta geração já recebeu. Se você quer fazer parte dessa transformação, se você quer caminhar consciente rumo ao novo mundo, então não apenas assista este vídeo. Viva ele. Curta, compartilhe com quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque a cada semana traremos mais conteúdos para fortalecer sua jornada espiritual. E nunca se esqueça, você não está sozinho. Somos milhares de almas despertas, espalhadas pelo planeta, vibrando na mesma frequência, trabalhando pelo mesmo ideal. E juntos, somos invencíveis. Paz e luz sempre, alma querida. Até o próximo encontro. E que cada de 2026 seja um dia de crescimento, de amor, de serviço. Porque é assim que se prepara o espírito. É assim que se atravessa portais. É assim que se vive a eternidade, um dia de cada vez. Com amor no coração. Que Jesus nos abençoe. Que Emmanuel nos ilumine.
Que Joana de Ângeles nos fortaleça, que todos os espíritos de luz nos amparem nessa jornada. E que nós, com nossa pequena luz, possamos iluminar o caminho de alguém que ainda caminha nas trevas. A transição começou. O portal está se abrindo. E você foi escolhido para atravessar consciente. Eu escolho a luz, e você?